Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será adaptação, formas e funções adaptativas. As formas das estruturas biológicas geralmente estão relacionadas à sua função e possuem um papel importante na adaptação dos seres vivos. Característica adaptativa. Uma característica ou um conjunto integrado de características que aumenta a aptidão de seu possuidor é denominada adaptação e se diz que é adaptativa. Nas gerações anteriores, os indivíduos variavam em seu designer, ou seja, na forma de certas estruturas corporais, e os que tinham melhores designers transmitiam seus genes em maior número. Para demonstrar que uma característica é uma adaptação, é necessário determinar para que serve e depois provar que os indivíduos que a possuem contribuem com mais genes às futuras gerações do que os que não a possuem. Para isso, pode-se formular uma hipótese em relação ao valor adaptativo de determinada estrutura e testar se ela é verdadeira ou não, como será visto no próximo slide. Testando uma hipótese. Os pequeninos ganchos nas pontas dos bicos dos pombos representam uma vantagem adaptativa? Qual seria a função da forma em gancho dos bicos para a adaptação? Pois os pombos com essa característica conseguem eliminar ectoparasitas e isso garante maior sucesso na sobrevivência e reprodução. Então, os pombos sofrem infestações de piolhos comedores de penas. Nas gerações anteriores, os indivíduos com pequeninos ganchos em seus bicos eram mais aptos para matar os piolhos enquanto limpavam as penas com o bico e, consequentemente, mantinham penas superiores. Essas aves bem emplumadas eram melhores do que suas semelhantes sem os ganchos para manter o aquecimento, evadir-se dos predadores e atrair os parceiros. Ao longo da existência, tinham mais descendentes. Análise evolutiva de forma e função. Testando o valor adaptativo da forma do bico em pombos. Os pombos são frequentemente infestados por ectoparasitas, como os piolhos. Note aqui nessa imagem a presença desses ectoparasitas em uma asa de pombo. E nesse experimento sobre os bicos em gancho dos pombos, foram capturados 26 pombos e cortados as pontas de seus bicos, como vocês podem estar observando aqui na imagem, presença dos ganchos e ausência dos ganchos nas pontas dos bicos. Então, ao longo de 18 semanas, os pombos sem ganchos se tornaram cada vez mais piolhentos, como nós podemos observar nessa imagem aqui, número de piolhos e aqui semanas nesse eixo horizontal. Então nós temos aqui
o resultado do experimento. Os pesquisadores então permitiram que 13 dos pássaros escolhidos aleatoriamente voltassem a desenvolver seus ganchos, que crescem naturalmente. Então, durante as semanas seguintes, como nós podemos observar aqui no gráfico, observe atentamente aqui, olha, o corte do gancho cessa para o grupo que está sendo destacado aqui na imagem de forma colorida, como vocês podem estar observando. Então, durante as semanas seguintes, as aves com ganchos recuperados desfrutaram da queda na carga de parasitas. Observe que, olha, no detalhe, essa diminuição nessa carga parasitária, enquanto os sem ganchos continuavam fortemente infestados, como sempre. Observe aqui no detalhe também o aumento no número da carga parasitária nesses pombos que estavam sem os ganchos nos bicos. Então, os pombos desprovidos dos ganchos nas pontas de seus bicos sofrem piores infestações de piolhos. Os pombos aos quais foi permitido voltar a desenvolver seus ganchos, que nós podemos observar aqui nesse detalhe em laranja, pessoal, passam melhor do que os pombos com os ganchos cortados continuamente, que é esse outro grupo aqui em cinza, pessoal. Todas as hipóteses devem ser testadas. A associação entre os búfagos de bico vermelho, cujo nome científico é Búfagos eritrorhynchus, e os grandes mamíferos tem sido tradicionalmente considerada de mútuo benefício. Na imagem, um búfago e um impala. Os búfagos conseguem uma fácil refeição de carrapatos e um local seguro para comê-la, e seus hospedeiros recebem uma limpeza gratuita. Parece ser uma relação ecológica harmônica entre indivíduos de espécies diferentes, do tipo mutualismo, em que ambos se beneficiam. Essa é uma conclusão tradicional, mas como toda hipótese, deve ser testada. Os búfagos de bico vermelho não têm efeito algum sobre a carga de carrapatos no gado. Isso são dados de Wicks 2000. Então, pessoal, Paul Wicks, em um experimento, dividiu uma pequena manada de gado em 2 grupos aleatórios, cujo N acima das barras, como vocês podem estar observando aqui no detalhe, indica o número de espécimes de gado. Então, um dos grupos continuou a receber a visita dos búfagos normalmente e o outro não, como nós podemos observar aqui no detalhe, sendo indicado na imagem pelo X. Isso durante um mês. Depois, trocou os tratamentos, ou seja, os animais entre os grupos, e o realizou por mais um mês. Por último, pessoal, esse pesquisador misturou os animais da manada para formar 2 novos grupos, e pelo período de mais um mês. Ao final de cada mês, era contado o número de carrapatos em cada animal. Então, esse gráfico mostra para cada um dos testes realizados no período de 3 meses a mudança na quantidade de carrapatos para o gado doméstico exposto aos búfagos comparado ao não exposto. Então, nós temos aqui, olha, mudança na quantidade de carrapatos
ao longo de um mês, pessoal. Note que nenhuma das comparações é estatisticamente significante, de acordo com o valor de P. Então, isso aí para os 3 tratamentos, pessoal, como vocês podem estar observando na imagem. Os búfagos de bico vermelho mantêm abertas as feridas de seus hospedeiros, também dados de Wix 2000. Antes e depois de cada teste mensal, Wix também contava o número de feridas abertas em cada boi. Esse gráfico mostra para cada um dos testes realizados no período de 3 meses o número médio de feridas abertas por indivíduo do gado exposto aos búfagos, comparado ao não exposto. Então, nós temos aqui o número médio de feridas por boi, pessoal, ok? E aqui nós temos os 3 tratamentos e os grupos que continham os búfagos e os que não continham, pessoal. Os dados comprovam que nos bois com búfagos, nesse caso aqui, olha, no detalhe, há um número maior de feridas nesses mamíferos, como nós podemos observar aqui por essas barras. E estão de acordo com a observação de que os búfagos passam uma fração considerável de seu período alimentar bebendo o sangue das feridas abertas. Os dados são estatisticamente significativos, como nós podemos observar aqui na imagem para os 3 tratamentos. Os búfagos de bico vermelho retiram o cerume de seus hospedeiros, também dados de Wix 2000. Este gráfico mostra para cada um dos testes realizados no período de 3 meses a mudança na quantidade de cera nas orelhas do gado exposto aos búfagos, comparado ao não exposto. Então, nós temos aqui, olha, mudança no score da quantidade de cerume ao longo de um mês, nesse eixo aqui. E nesse outro eixo nós observamos os 3 tratamentos e os 2 grupos dentro de cada tratamento. O gado exposto aos búfagos tem consideravelmente menos cerume nas orelhas em função da ação das aves. Então, como nós podemos observar aqui, olha, na presença das aves e aqui, olha, na ausência das aves. A mesma coisa para os outros tratamentos. Os dados são estatisticamente significativos, como nós podemos observar aqui por esses resultados. E não está claro se a remoção do cerume é boa ou má para o gado, mas com base nos resultados apresentados nesses 3 gráficos para o gado que o Wix estudou, os búfagos parecem ser menos mutualistas do que parasitos do gado ao se alimentar do sangue do hospedeiro, prejudicando ao invés de ajudar. No estudo das adaptações, é importante ressaltar que nem sempre as diferenças entre populações ou espécies são adaptativas. Há 2 espécies de búfagos. Uma tem bicos vermelhos e a outra amarelos. Nesse caso aqui, a que apresenta bicos amarelos é a espécie búfagos africanos e a que apresenta bicos vermelhos é a espécie búfagos eritrorrincos. É possível que cada cor seja adaptativa para a espécie que a apresenta. Contudo,
também é possível que essa diferença não seja absolutamente adaptativa. Nem todas as características de um organismo ou nem todos os usos de uma característica por um organismo constituem uma adaptação. Durante sua alimentação sobre os grandes mamíferos, os búfalos podem, às vezes, encontrar um parceiro potencial. Isso não significa necessariamente que a alimentação sobre os grandes mamíferos evoluiu porque cria oportunidades de acasalamento. Nem toda adaptação é perfeita. Alimentar-se do sangue e do cerume de grandes mamíferos pode proporcionar refeições de alta qualidade aos búfalos. Todavia, devido às migrações dos grandes mamíferos, também pode expor os búfalos ao risco de um suprimento alimentar imprevisível. Experimentos para testar as hipóteses sobre a adaptação. Os experimentos constituem o método mais poderoso para testar hipóteses. Em ciências, uma hipótese é considerada verdadeira quando ela puder ser testada por meio do método científico. Um exemplo é o estudo da função das marcas na asa e da demonstração de balanço das asas da mosca Zoonozemata vitigera. Essa fotografia mostra essa mosca à direita enfrentando um de seus predadores, a aranha saltadora. Tratamentos usados em experimentos que testam a função da demonstração do balanço das asas. Essa tabela mostra os resultados preditos quando diferentes predadores encontram moscas com diferentes tratamentos de A a E, como nós podemos observar na imagem. Então, nós temos aqui o tratamento A, observe aqui, Zoonozemata não tratada, e o objetivo testar efeito de marcas e de balanço de asas, até o último tratamento, que é o E, que nesse caso considera a mosca doméstica não tratada, e cujo objetivo é testar efeito da ausência de marcas e de balanço de asas. Observe que cada hipótese faz um conjunto único de predições de acordo com cada tipo de tratamento. Por exemplo, pessoal, na hipótese de número 1, ausência de mimetismo, em que as moscas não mimetizam as aranhas saltadoras, há as seguintes predições sobre o que acontecerá. Então você observa aqui, olha, aranha saltadora e outro predador. Então o que pode acontecer seria essas predições, ou seja, ataque em todas essas situações que são mostradas na imagem. Além disso, as predições listadas para as hipóteses de número 2 e de número 3 presumem que tanto as marcas quanto o balanço das asas de Zoonozemata são necessários para o mimetismo eficiente, ou seja, que a mosca consegue, atendendo a esses requisitos, afugentar os predadores, como nós observamos aqui, olha, a presença tanto das asas, tá, quanto
do balanço, pessoal. Então, nós temos, olha, hipótese 2, mimetismo detém outros predadores. E aqui na hipótese 3, mimetismo detém aranhas saltadoras. As moscas mimetizam as aranhas saltadoras para evitar a predação. Os pesquisadores submeteram à fome 20 aranhas saltadoras de 11 espécies diferentes durante 2 dias. A seguir, apresentaram uma mosca de cada um dos 5 grupos experimentais a cada aranha em ordem aleatória, que seria no caso aqui esses 5 grupos que vocês podem observar na imagem. Os pesquisadores fizeram essa apresentação em uma arena teste e registraram a resposta mais agressiva de cada aranha saltadora durante um intervalo de 5 minutos. Então, como nós podemos observar nas imagens, nós temos respostas das aranhas saltadoras. Então, na primeira situação, retirada. Aqui nós temos aproximação e ataque. E aqui a predação. Aparece aí na imagem as respostas de como as aranhas saltadoras reagem aos diferentes tipos de moscas. A altura de cada barra representa o número de aranhas saltadoras das 20 que mostrou o tipo de resposta máxima a cada tipo de mosca. Como nós podemos observar aqui, olha pessoal, por essas barras, em cada uma dessas situações. Assim, para as moscas do grupo A, 15, olha aqui, olha, 15 das aranhas retiraram-se diante das moscas nesse teste. Nós temos aqui, olha, no gráfico A, pessoal. E 5 mataram as moscas. Teste, como nós podemos observar no gráfico C, aqui, olha, no detalhe para esse grupo A. Da mesma forma, pode fazer a comparação para os outros tratamentos facilmente aqui através da comparação, pessoal, como nós podemos estar aí observando. A maioria das moscas que balançaram suas asas marcadas, que são as do grupo A e a do grupo B, sobreviveu sem dano aos combates com as aranhas. Ao passo que a maior parte das moscas sem marcas nas asas, como nós podemos observar, que são as do grupo C, D e E, pessoal, elas foram atacadas e muitas delas foram mortas. As barras inferiores, aqui no detalhe, em laranja, identificam os grupos de tratamento em que as respostas das aranhas foram estatisticamente indistinguíveis umas das outras. Esses resultados são compatíveis com a hipótese 3, mas incompatíveis com as hipóteses 1 e 2. Desse modo, esse experimento fornece forte sustentação à hipótese de que as moscas mimetizam, ou seja, imitam suas predadoras, as aranhas saltadoras, para evitarem de serem comidas por elas. Estudos de observação. Quando um experimento é impraticável, um cuidadoso estudo de observação pode ser o melhor método imediato para se avaliar uma hipótese. Observações para testar as hipóteses sobre a adaptação. Algumas hipóteses sobre as adaptações são difíceis ou impossíveis de serem testadas com experimentos. Isso por causa das dificuldades em realizar tal experimento de forma que ele viesse
a trazer resultados satisfatórios. Dessa forma, os cuidadosos estudos de observação podem, às vezes, render informações suficientes para a avaliação de uma hipótese. Estudo de observação. A cobra Taminophis elegans faz escolhas adaptativas quando procura um abrigo. Alguns pesquisadores, em 1989, fizeram um estudo detalhado do comportamento termorregulador dessa cobra, pessoal. Isso em um local que foi o Eagle Lake, na Califórnia. Em uma tradução livre, Eagle Lake seria traduzido como Lago Águia. Então, eles implantaram cirurgicamente mini radiotransmissores em várias cobras que informavam a localização e a temperatura do animal. Os pesquisadores queriam saber se as cobras observadas estavam ou não selecionando seus abrigos ao acaso ao longo do dia, como mecanismo de termorregulação desses animais ectotérmicos através do comportamento. Temperaturas ambientais disponíveis para as cobras. Os gráficos mostram o ciclo diário de temperaturas em vários locais aos quais uma cobra poderia ir. Então, para uma cobra que está sob uma rocha, a espessura da rocha revela-se crítica. Isso nós podemos ver aqui nesse primeiro gráfico. Então, a cobra sob uma rocha fina, então aqui no detalhe para vocês observarem, não só passaria frio perigosamente à noite, mas também se superaqueceria durante o dia, ok? Então nós temos aqui algumas informações nesse gráfico. A primeira delas é chamada de CT Max, que seria o máximo térmico crítico. É a temperatura acima da qual o animal não estaria em boas condições. E nós também temos aqui o CT-min, que é o mínimo térmico crítico, abaixo do qual o animal não estaria em boas condições, também para sobreviver. Nós ainda temos amplitude de TP. Esse TP é a amplitude de temperatura preferida. E no eixo horizontal, aqui no detalhe, está representada a hora do dia, ok? Como vocês podem estar observando. E no eixo vertical, nós temos a temperatura em graus Celsius. Então, continuando, a cobra sob uma rocha espessa, que aparecem os dados aqui nesse outro gráfico, pessoal, deve permanecer segura todo o dia, mas jamais alcançará sua temperatura preferida, como nós podemos observar aqui por esses resultados, pessoal. As rochas de espessura média são as mais adequadas. Então, aqui um detalhe nesse outro gráfico, pessoal. Movimentando-se por baixo de uma rocha de espessura média, a cobra pode permanecer próxima ou dentro de sua amplitude de temperatura preferida durante o dia inteiro. A cobra que se movimenta para cima e para baixo de uma toca, que aparece aqui o resultado nesse outro gráfico, pessoal, poderia sair-se razoavelmente bem.
mais esfriaria mais à noite do que a cobra sob a rocha de espessura média, como nós podemos observar no gráfico anterior. Finalmente, uma cobra na superfície do solo, então nós temos aqui nesse gráfico, como vocês podem estar observando, na superfície, ok? Nós temos que essa cobra, ela poderia termorregular-se eficientemente no período diurno, pessoal, movimentando-se entre o sol e a sombra, mas esfriaria perigosamente à noite, como nós podemos estar aí observando. Assim, as observações revelaram que as rochas finas, médias e espessas são igualmente abundantes em Eagle Lake, mas as cobras que se abrigam sob as rochas à noite mostram uma forte preferência pelas médias, pessoal. Então, aqui no detalhe, no gráfico para vocês. Assim, os investigadores foram capazes de mostrar que as cobras observadas não estavam simplesmente selecionando seus abrigos ao acaso, mas ao contrário, estavam fazendo uma escolha adaptativa. O método comparativo. Comparações para estudar a evolução de forma e função. Os pesquisadores usam o método comparativo para avaliar as hipóteses considerando os padrões de evolução entre as espécies. Isso permite visualizar as adaptações em uma escala mais ampla, considerando as correlações entre as características ou entre as características e os aspectos do ambiente. Um exemplo, pessoal: os machos de algumas espécies de morcegos têm testículos maiores para o seu tamanho corporal do que outros. E aqui nós temos a hipótese: os testículos grandes são uma adaptação para a competição de espermatozoides. Essa competição ocorre quando uma fêmea cruza com 2 ou mais machos durante um único ciclo estral. E os espermatozoides dos diferentes machos estão na corrida para chegarem no óvulo. O meio de um macho poder aumentar seu sucesso reprodutivo diante da competição de espermatozoides é produzir ejaculações maiores, lançando mais espermatozoides na corrida. Esse macho aumenta as suas chances de vencer. E um meio de produzir ejaculações maiores é possuindo testículos maiores também, pessoal. Para testar a hipótese anterior, a lógica foi a seguinte: as fêmeas que viviam em grupos maiores teriam mais oportunidades para múltiplos cruzamentos do que as que viviam em grupos menores, e que os machos que viviam em grupos maiores experimentariam, assim, maior competição de espermatozoides. E dessa forma, o tamanho do grupo e o tamanho dos testículos evoluíam juntos, pessoal. Logo, foi coletado dados de várias espécies e preparado um diagrama de dispersão que mostra de forma comparativa o tamanho relativo dos testículos como uma função do tamanho do grupo entre essas várias espécies. Então, nós temos aqui, olha, método comparativo, variação no tamanho dos testículos entre 17 espécies de morcegos frugívoros e as raposas
voadoras. Então, nós temos aqui na imagem uma raposa voadora de cabeça cinzenta, cuja espécie é Pteropus poliocéfalos. Então, nós temos o tamanho relativo dos testículos, como nós podemos observar aqui, olha, logaritmo da massa testicular relativa. Então, essa massa testicular relativa, que faz alusão aí, né, ao tamanho relativo do testículo, nada mais é do que o tamanho dos testículos ajustados para o tamanho corporal, como uma função do tamanho do grupo de repouso para 17 espécies de morcegos frugívoros e raposas voadoras. Então, pessoal, no gráfico é possível perceber que as espécies de morcegos que vivem em grupos maiores, como nós podemos observar aqui, olha, logaritmo do tamanho do grupo social. Esses morcegos, portanto, eles têm testículos maiores. Observem aqui, olha, no gráfico, para o seu tamanho corporal. Entretanto, a aplicação apropriada do método comparativo exige o conhecimento das relações evolutivas entre as espécies em estudo. Portanto, aqui temos a repetição da análise do tamanho dos testículos e do tamanho do grupo em morcegos, considerando as relações evolutivas. Então, nós temos aqui nessa imagem uma filogenia para as 17 espécies de morcegos, mostrando o tamanho do grupo, a massa corporal e a massa testicular para cada espécie. Como nós podemos ver aqui no detalhe, olha, tamanho do grupo, massa corporal e a massa testicular em cada uma das espécies, pessoal. Então, esse é o gráfico anterior, como nós podemos estar notando, que mostra a correlação entre o tamanho relativo dos testículos, observe aqui nesse eixo, como vocês podem estar observando, e o tamanho do grupo de repouso, nesse outro eixo aqui, entre as 17 espécies mostradas na filogenia, que está um pouco mais acima, sem a correção para a influência da história filogenética. E aqui nós temos o segundo gráfico, como nós podemos observar, que considera a história filogenética e exibe os contrastes independentes para o tamanho relativo dos testículos comparado com o tamanho do grupo, como nós também podemos observar por esses dois eixos, na vertical e na horizontal, respectivamente. Então, os pontos deste gráfico revelam que, quando uma espécie de morcego evoluiu maiores ou menores tamanhos de grupo do que sua espécie irmã, também tenderam a evoluir maiores ou menores testículos. Assim, os testículos grandes são uma adaptação à competição de espermatozoides. Plasticidade fenotípica. Fenótipo. Os fenótipos são as características observáveis ou caracteres de um organismo ou população. Por exemplo, morfologia, desenvolvimento, propriedades bioquímicas ou fisiológicas e comportamento. Os fenótipos são determinados pelos genótipos e pela influência de fatores ambientais. O genótipo se refere à composição genética de um indivíduo. Quando os
fenótipos são plásticos, ou seja, influenciados pelo ambiente, os indivíduos com idênticos genótipos podem ter fenótipos diferentes se viverem em ambientes diferentes. Um bom exemplo é a cor da pele, que pode variar entre os indivíduos que têm genótipos semelhantes para a cor da pele. A plasticidade fenotípica é, por si, uma característica que pode evoluir, podendo ser adaptativa ou não. Para isso, deve-se primeiro determinar sua finalidade e depois demonstrar que os indivíduos que a têm alcançam maior aptidão do que os indivíduos que não a têm. Plasticidade fenotípica no comportamento das pulgas d'água. Então, aqui na imagem nós temos uma pulga d'água, cuja espécie é Daphnia manha. A pulga d'água é um pequeno crustáceo que se alimenta por filtragem e geralmente se reproduz assexuadamente, sendo encontrado em lagos de água doce. Em um experimento sobre o fenótipo do comportamento fototáctico, 10 indivíduos geneticamente idênticos foram colocados em um cilindro graduado com iluminação na parte superior em 3 lagos com e sem peixes na Bélgica, sendo avaliado a fototaxia positiva quando um indivíduo nada em direção à luz, como nós podemos estar observando aqui na representação didática, e isso seria representado pelo valor de +1, como nós podemos observar aqui na imagem, e também nós teríamos a fototaxia negativa, quando o indivíduo nada em direção contrária à luz, com o valor máximo de -1, como nós podemos observar aqui nesse eixo vertical aí da imagem, pessoal. E aqui nós temos os 3 lagos, tá? Que estão sendo representados aqui na imagem. Dessa forma, pessoal, no experimento sem os peixes, em cada um desses 3 lagos na Bélgica, como nós podemos observar aqui o nome desses 3 lagos, pessoal, as dáfnias tinham alguma tendência para evitar a luz, como nós podemos observar aqui, através dessa representação desses círculos, pessoal, em vermelho escuro, que são cada um o resultado de uma média de 3 a 5 testes do comportamento fototáctico para cada genótipo, pessoal, como nós podemos observar aqui. Já com a presença dos peixes, nessa outra situação aqui, as dáfnias estão indicadas pelos quadrados laranjas, e a comparação do resultado do comportamento de cada dáfnia em ambas as situações são relacionados pelas linhas em cinza, como nós podemos estar aqui observando. Os resultados evidenciam uma mudança no fenótipo entre uma variedade de ambientes, como nós podemos comparar entre os 3 lagos. Além disso, a plasticidade fenotípica é uma característica que pode evoluir, como veremos no slide a seguir. Evolução do comportamento fototáctico nas pulgas d'água. Então, pessoal, em uma população, uma característica evolui somente se essa população contém variação genética para a referida característica. A variação genética para a plasticidade fenotípica é chamada interação genótipo-ambiente. Então, os peixes são predadores visuais que comem as dáfnias. Uma interpretação razoável
é de que a predação pelos peixes seleciona favoravelmente as dáfnias que evitam as áreas bem iluminadas quando os peixes estão presentes. Na imagem que nós podemos estar aí observando, né, nós temos aí o resultado de um experimento feito com dáfnias oriundas de ovos de diferentes períodos no mesmo lago, indo desde a ausência de peixes, como nós podemos observar aqui, nesse período, uma grande população de peixes, como nós podemos estar aqui notando nesse outro período, até poucos peixes, como também pode ser observado nesse outro período, pessoal, com cada população sendo avaliada em condições de ausência de substâncias químicas liberadas pelos peixes e de presença, como nós podemos ver aqui na representação didática, ausência e presença. Os resultados mostram que dáfnias no lago evoluíram em resposta à predação pelos peixes e que os genótipos observados nos óvulos estacionários do período de grande abastecimento de peixes, como nós podemos estar aqui, olha, observando na imagem, pessoal, essa grande quantidade de peixes aí nesse período, ok? Mostram maior plasticidade fenotípica, como nós podemos estar aqui observando na imagem em relação ao comportamento fototáctico do que os genótipos anteriores, nesse caso esses genótipos aqui, e os posteriores, nesse caso esses outros genótipos aqui, pessoal. Assim, quando existe variação genética para a plasticidade fenotípica, esta pode evoluir. A plasticidade é adaptativa quando permite que os indivíduos ajustem seus fenótipos a fim de aumentarem sua aptidão em um ambiente específico onde se encontrem. Trade-offs e constraints. Trade-off. Trade-off é uma expressão em inglês que significa o ato de escolher uma coisa em detrimento de outra. Em muitas vezes é traduzida como perde e ganha. Do ponto de vista evolutivo, é um compromisso inescapável entre uma característica e outra. Isso ocorre porque é impossível para qualquer população de organismos evoluir soluções ótimas para todos os desafios seletivos simultaneamente. Dessa forma, nenhum organismo é perfeito e planejamento dos organismos reflete um compromisso entre as demandas concorrentes. Aqui nós temos um exemplo, né, no peixe-mosquito. O grande gonopódio atrai parceiras, mas retarda sua fuga dos predadores. Aqui, pessoal, nós temos no detalhe, né, da imagem a seta, né, que aponta um gonopódio de um peixe-mosquito que atua como órgão copulador. Uma análise da seleção sobre o tamanho da flor feminina em Begonia involucrata. A seleção sobre as flores femininas é estabilizadora ou direcional? Essa espécie ela é monóica, pois tem flores masculinas e femininas separadas na mesma planta, como nós podemos observar aqui, a flor masculina à esquerda da imagem e a flor feminina na direita da imagem. As flores são polinizadas por abelhas que têm preferência pelas masculinas, pessoal. No caso, essas aqui, de onde retiram o pólen. As femininas, que no caso são essas aqui, não têm pólen.
mas são semelhantes às masculinas, pessoal, e assim conseguem atrair os insetos pelo mimetismo. E quando visitadas pelas abelhas, pode ocorrer a fecundação e geração de sementes. Assim, pessoal, tem-se a hipótese de número 1, que diz que a seleção sobre as flores femininas ela é estabilizadora, com o melhor fenótipo para as fêmeas idêntico ao fenótipo médio dos machos. Como nós podemos observar que, olha, tamanho da flor feminina, tamanho médio da flor masculina. E aqui o número de visitas do polinizador nesse eixo aqui. Ou nós temos também a hipótese de número 2, que diz que a seleção sobre as flores femininas é direcional, com as flores maiores sempre favorecidas sobre as menores. Estão observando aqui, olha, o tamanho da flor feminina, pessoal. Então, usando flores artificiais de 3 tamanhos diferentes, como nós podemos ver aqui na imagem, né, o tamanho pequeno, o tamanho médio e o tamanho grande, e aqui no lado, nesse eixo vertical, nós temos o tamanho em milímetros. Foi possível constatar que quanto maior era a flor, mais atraía as aproximações e visitas das abelhas. Então, nós podemos observar aqui, novamente sendo representado o tamanho dessas flores artificiais, tamanho pequeno, o médio e o grande, tá? Nesse caso, olha, o tamanho da flor artificial. E aqui o número de aproximações do polinizador. Então, é bem evidente aí que quanto maior é o tamanho da flor, maior é o número de aproximações do polinizador. Então, isso fica bem evidente através aí desse gráfico. Dessa forma, a hipótese correta seria a da seleção direcional, como eu estou destacando aqui para vocês. Então, por que as flores femininas não são enormes, ou seja, não são bem maiores do que as flores masculinas? Pelo contrário, elas têm tamanhos aí bem semelhantes. Então, esse seria um caso de trade-off. Ao medir o tamanho e o número das flores femininas em 74 inflorescências, nós temos aqui, por exemplo, na imagem, uma inflorescência com ambos os tipos de flores, pessoal. Os pesquisadores descobriram um trade-off. Quanto maiores as flores femininas, então podemos ver o resultado aqui no gráfico, de uma inflorescência, menores flores existem, pessoal. Isso pode estar relacionado aos recursos que o vegetal possui para investir em uma característica ou em outra. Neste caso, poucas flores grandes ou muitas flores pequenas. Então, nós temos o número de flores por inflorescência. Então, aqui observe que ocorre um aumento nesse número de flores, de baixo para cima. E aqui nós temos o tamanho, nesse caso aqui, olha, o pequeno, o médio e o grande. Então, aqui nós temos a área da sépala petaloide em milímetros quadrados. Então, notem nitidamente que quanto maior é a flor, menor é o número de flores por inflorescência, pessoal. Então, isso é bem evidente. Como as flores femininas não são grandes, é provável que as abelhas podem ser mais atraídas pelas inflorescências com mais flores e que estas, por serem mais numerosas, né, possam produzir mais sementes. Então, isso aí é uma possibilidade. Assim, o tamanho da flor feminina em begônia involucrata foi determinado por seleção direcional, como nós vimos no slide anterior,
para flores maiores e o trade-off, pessoal, aqui no detalhe, entre o tamanho floral e o número de flores. Constraint. O constraint é uma palavra em inglês que significa restrição, também pode ser limitação. Em termos evolutivos, é qualquer fator que tenda a retardar a velocidade da evolução adaptativa ou a impedir uma população de produzir o valor ótimo de uma característica. Então aqui nós temos um exemplo, pessoal. A mudança de cor da flor de Fuchsia exorticata, que é um caso aí de constraint. No desenho da flor são apresentadas as suas estruturas principais, sendo o hipanto aqui no detalhe e as sépalas, as partes mais evidentes da flor, que permanecem verdes durante cerca de uns 5 dias depois da abertura da flor, permanecendo nessa cor por um tempo e começando então a se tornar de uma cor vermelha, como é mostrado aqui na figura, né? Então nós temos esses dois tipos de coloração, a cor verde e a cor vermelha, pessoal. E no gráfico nós temos que é possível acompanhar essas mudanças, pessoal. Então no eixo horizontal, que esse eixo aqui de baixo, nós temos dias depois da abertura da flor, pessoal. E no eixo vertical, que esse aqui, nós temos, olha, a porcentagem de flores, ok? E nós também temos aqui as linhas do gráfico, que elas mostram as porcentagens de flores que estão em cada fase de cor para cada idade, pessoal, de acordo com o eixo na horizontal. Então, nós temos aqui, olha, a cor verde, né, que representa essa flor bem aqui. Nós temos na cor vermelho, que seria essa outra situação bem aqui na imagem. Então, as flores verdes apresentam néctar, como nós podemos observar aqui na imagem, e são preferidas, né, pelos polinizadores. Então, isso é também bem notável. E diferente das vermelhas, que não possuem néctar e são praticamente ignoradas pelos polinizadores. Dessa forma, elas não são visitadas. Logo, fica a questão: por que as flores dessa planta mudam de cor verde para vermelho e não simplesmente caem após a polinização, quando estão com a cor verde ainda? Dessa forma, pessoal, existe aí uma hipótese, que é a seguinte: um constraint fisiológico impede a Fuchsia exorticata de deixar cair suas flores mais cedo, e ele é o crescimento dos tubos polínicos. Então aí, pessoal, existe essa hipótese. Após analisar o tempo de formação do tubo polínico, cerca de 3 dias, como nós podemos estar aqui observando nesse eixo horizontal do gráfico, que vocês podem também acompanhar, ficou evidente que a Fuchsia exorticata não pode iniciar o processo de queda de uma flor até aproximadamente 3 dias depois que a flor terminou de receber o pólen, pois a queda de uma flor envolve a formação de uma estrutura chamada zona de abscisão, que nós podemos estar observando aqui no gráfico, pessoal, quando ocorre aí a formação dessa zona de abscisão, que consiste em várias camadas de células que formam uma divisão entre o ovário e a flor e consome no mínimo 1 dia e meio. Portanto, a planta é restringida a reter suas flores durante cerca de 5 dias depois que a polinização termina.
Assim, a mudança de cor da flor pode ser uma adaptação que evoluiu para compensar os constraints fisiológicos que necessitam manter as flores. E assim, a seleção favoreceu as plantas que oferecem pistas para os polinizadores distinguirem as flores receptivas, no caso as verdes, aqui no detalhe, pessoal, com muito néctar e pólen, das não receptivas, nesse caso as vermelhas, com pouco néctar e pólen em seus ramos, pessoal. A seleção atua em diferentes níveis. Níveis de atuação da seleção. A seleção pode agir em diferentes níveis, tanto no nível das organelas, no interior das células, como nós podemos observar na imagem, como no nível das populações. Então, pessoal, nós temos uma população de células e aqui uma população de antílopes. Os organismos contêm populações de células e organelas e sequências nucleotídicas. A seleção pode atuar no interior dessas populações, bem como a seleção natural, ela também pode atuar a nível individual, pessoal, no interior das populações. Aqui temos, pessoal, um experimento demonstrativo de que a seleção pode atuar em diferentes níveis. A seleção pode atuar no nível das organelas e das células. Seleção de células nas populações versus seleção de mitocôndrias nas células. Então aqui nós temos a espécie Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, um tipo de fungo, e aqui nós temos as mitocôndrias, que são organelas intracelulares, pessoal. Então, cada barra representa a média de 5 populações experimentais iniciadas com células de levedura, no caso aí Saccharomyces cerevisiae, que contém uma mistura de mitocôndrias normais e parasitas. As parasitas são aquelas que não podem realizar respiração celular e vivem às custas da célula hospedeira, diferente das mitocôndrias normais que podem realizar a respiração celular, pessoal. Entre as mitocôndrias, no interior das células de levedura, como nós podemos estar aqui observando no gráfico, a seleção ela favorece as parasitas porque elas se replicam mais rapidamente, pessoal. Essa vantagem seletiva foi constante entre os experimentos. Então, como nós podemos observar aqui, olha, a frequência e aqui os grupos, pequeno com 10 células, médio com 250 células e grande com 18.000 células, pessoal. Entre as células de levedura no interior das populações, a seleção favorece a levedura que contém mitocôndrias normais, porque podem obter energia tanto pela respiração quanto pela fermentação. Essa vantagem seletiva varia entre as culturas de levedura, mantidas em populações de diferentes tamanhos, pessoal, como nós podemos estar observando aí, pessoal. Além disso, ela é mais fraca nas populações pequenas, como nós podemos ver aqui na imagem, para as células com mitocôndrias normais e mais forte nas grandes, pessoal, aqui no detalhe, onde pode-se ver uma baixa frequência de células com mitocôndrias parasitas, como nós podemos estar aqui observando na imagem, e, consequentemente, alta da outra população. Assim, as mitocôndrias parasitas se desenvolvem nas pequenas populações de levedura, como é bem evidente aqui no gráfico, mas caem a baixas frequências nas grandes populações de levedura. No segundo gráfico, é possível ver o resultado para o grupo controle
no qual os pesquisadores criaram culturas de levedura, cujos indivíduos fundadores continham mitocôndrias suscetíveis e resistentes ao cloranfenicol, que é um antibiótico utilizado para o tratamento de diversas infecções bacterianas. E como pode ser visto, a resistência ao cloranfenicol é seletivamente neutra em ambos os níveis de seleção. Seleção no nível celular, no interior dos indivíduos, e no nível individual, no interior das populações, na síndrome de Apert. Então, pessoal, a doença genética autossômica dominante em humanos, conhecida como síndrome de Apert, que causa anomalias crâniofaciais, é mantida em frequência inesperadamente alta, pois a seleção pode favorecer o alelo causador no nível celular no interior dos indivíduos, apesar da forte seleção contra esse alelo no nível individual no interior das populações, já que representa uma desvantagem adaptativa. Nos gráficos tem-se a mudança nas frequências de 3 mutações, como nós podemos observar na parte superior, no gene para o receptor do fator de crescimento de fibroblasto 2 para a posição central, seria no caso essa posição bem aqui, do códon 252, no qual a citosina no nucleotídeo 755 desse gene pode ser substituída por uma guanina, como nós podemos observar aqui no detalhe, uma timina, como é esse outro caso aqui, ou até mesmo uma adenina, como essa outra situação. Neste caso, a comparação é feita entre as células dos tecidos, pessoal, como uma função da idade dos homens. Nesse caso aí, em relação ao sangue, que é um tecido, ok? E também com relação ao esperma, pessoal. E nesse caso nós temos aqui, olha, o esperma de homens em família sem síndrome de Apert e esperma de pais de pacientes com Apert, para vocês observarem aí no detalhe. E aqui nós temos o DNA mutante, que é justamente em relação a essa substituição da citosina pela guanina, aqui no caso nessa posição 755, no caso aqui nós temos um G, aqui nós vamos ter um T nessa mesma posição e aqui nós vamos ter um A nessa mesma posição. Aqui embaixo, nesse eixo, nós temos a idade, né, dos homens, nesse caso aqui em anos, pessoal. Então, o gráfico A, ele mostra o seguinte: a frequência da mutação que causa a síndrome de Apert aumenta com a idade entre os espermatozoides, mas não entre as células sanguíneas, pessoal, como nós podemos observar aqui, olha, no detalhe. Então, isso é bem interessante. Em B, que no caso seria esse outro gráfico, a frequência da mutação que causa a síndrome de Coulson aumenta com a idade entre os espermatozoides também, mas não entre as células sanguíneas, como nós podemos estar aqui observando. E por último aqui, em C, pessoal, a frequência de uma mutação sem sentido não muda com a idade nem com o tecido. Então, isso é bem interessante, diferente dos outros dois gráficos. Então, esses padrões são compreensíveis se as mutações de Apert e de Coulson induzem proliferação aumentada nas células-tronco que produzem os espermatozoides. Assim, a frequência da síndrome de Apert na população humana é determinada por um equilíbrio entre padrões opostos de seleção que atuam em diferentes níveis, no celular, no interior dos tecidos, que leva a frequência dessa mutação a crescer, e no nível individual, no interior das populações, que leva a frequência da mutação a
diminuir. Então, muito obrigado pela atenção.